Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Taonde Davi, aqui ao meu lado meu amigo Thiago Minti, ou Mentiroso, ou Passarinho, né? Hoje com um assunto muito legal aqui, está começando mais um episódio do Pé na Areia. Aqui estamos recebendo hoje o diretor da CAT Iomani. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio Obrigado especial pelo convite. Tecnologia hoje. Valeu, vamos nessa. Ô, Iomani, eu acho que assim, é legal sempre que a gente começa, a gente sempre faz uma introdução, para quem não te conhece ainda, para saber como que tu começou e como que tu chegou na CAT. Então, a tua timeline ia ser legal para a galera introduzir, entender toda essa tua trajetória. Legal. Bem, eu nasci no Rio de Janeiro, na verdade, né, em Niterói, e meus pais se separaram muito cedo, e daí minha mãe foi morar em Jaraguá do Sul, uma cidade aqui em Santa Catarina. E na época de fazer vestibular, eu sempre gostei muito de videogame, gostava de games. Tive uma locadora, meu primeiro negócio foi uma locadora de games. Sim. E eu fazia tipo uma lan house, assim, pra galera jogar por hora, né? Alugava, né? Que nem alugava por hora, jogava um pouquinho e saía. Isso. Era antes da Nossa, lan house. eu fiz muito disso, muito. E é porque minha mãe me deu um videogame quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu ficava meio bravo com os amigos que iam lá jogar, e daí eu não podia jogar, então eu vou começar a cobrar, né? E daí, com essa paixão dos games, eu, na época do vestibular, eu acabei optando em fazer computação, daí eu passei aqui na UFSC, né, e dentro da universidade não tem muito, não fala muito de empreendedorismo, né? Eu não sabia que tinha empresas, esse movimento, né, isso é 2000, mais ou menos, né, 99, quando eu estudava ali. Daí o que aconteceu? Em 2001, como eu não tive pai, o meu avô veio falecer de uma doença. E daí aquilo me tocou bastante. Eu nunca tinha... Quando você tem 18, 19 anos, você acha que é imortal, Sim. né? Você não se preocupa muito com saúde, virava à noite, ia pra balada, aquela coisa toda. Daí aquilo me pegou muito. Daí eu comecei a visitar alguns hospitais, vi como que as coisas eram difíceis. Falei, pô, eu vou ter que fazer uma coisa nesse negócio, né? Daí eu fui estagiário de um médico aqui, de um engenheiro. E a gente estava desenvolvendo um software para planejamento de cirurgia, né? De cirurgias bem complexas, assim. Eram poucas empresas do mundo que faziam, eu achei legal o projeto. E daí, daquilo, eu comecei a ver, né, que não tinha tecnologia no Brasil que fazia o que a gente estava fazendo, e a gente falou, pô, eu acho que tem um negócio aqui. Daí, em 2002, 2003, quando eu me formei, eu convidei um engenheiro me convidou para abrir uma empresa, porque eu tinha feito pesquisado, assim, né? Pô, só quem desenvolvia essa tecnologia para a área médica eram grandes empresas do mundo, assim, não tinha no Brasil. Daí a gente foi no meu apartamento virou literalmente... QG. Começou o QG da empresa, meus amigos estudavam ainda, né? Daí o apartamento ficava livre, daí diminuiu o custo do aluguel, a gente começou ali. A gente morava em 4 meninos e eu falava que a empresa era o quinto elemento do apartamento, né? E daí tinha bastante computador e à noite virava uma lan house lá pra galera jogar. Só que daí o que aconteceu? A gente começou a ver que tinha que ter plano de negócio. Sim. E a gente encontrou um edital aberto da incubadora da CAT, né, que é um Midtech, que é um grande projeto. Fomos para lá, daí começamos a ser sabatinados, assim, de plano de negócio. Eu falei, pô, na computação estudei um monte de coisa lá, marketing, vendas, né? E foi um aprendizado, né? Eu não conhecia a CAT e, pô, essa cultura de colaboração, mentoria, e foi muito importante para a história da minha empresa, que é a Pixion, né? A Pixion hoje, no setor de saúde, a gente é uma das maiores empresas do Brasil. Fomos investidos pela Intel, né? A Intel foi nossa sócia em 2011, eles entraram. Foi o primeiro investimento da América Latina em saúde da Intel, em tecnologia. Foi importante para o ecossistema de Santa Catarina, porque foi a primeira empresa investida também aqui por uma empresa de alto porte. E daí essa relação começou com a CAT, assim. Sim, vocês foram incubados ali. Exatamente. E daí eles tiveram esse aporte, até que foi legal. Mas então hoje tu continua com a Pixion e daí tu fica em paralelo prestando esse serviço para a CAT. Exatamente. O trabalho que eu presto hoje para a CAT é de fato uma cultura que eu falo muito, que é a cultura de retornar para a sociedade aquilo que eu recebi, né? Eu recebi muita doação de pessoas, né, de mentoria, de pessoas que já tinham empreendido, que estavam em outro estágio do negócio, me ensinaram muitas coisas. O próprio programa da incubação, né, ele é um programa que ele não dá retorno para a CAT, ele é um programa deficitário operacionalmente, mas com a ideia de desenvolver novas empresas. Ajuda outras pessoas, ajuda... Isso, Será que ela pode me ajudar nos meus aplicativos? Com certeza, né, que eu já até conversei com o menino aqui. Tá precisando. Não, com certeza. Então, e dali, depois que eu
eu tive várias passagens depois que eu saí da incubadora, eu me tornei mentor da incubadora, né, para pessoas que estavam começando. Eu fui diretor da Vertical Saúde também, quando o programa das verticais, hoje a CAT tem 1.700 associados, a gente tem um programa que é Verticais de Negócio. Eu até anotei mais ou menos os programas depois para a gente falar sobre eles. E um é a saúde, que é a minha área, então eu fui o diretor de Vertical, depois, que é um trabalho também, todo trabalho voluntário, né? Sim. Aí depois fui vice-presidente e eu sou atual presidente da CAT agora. Que legal. A CAT, ela recebe recurso dessa prestação de serviços ou vem boa parte do governo, boa parte do... Muito pouco do governo, muito pouco, sendo né? bem sincero, né? Hoje a CAT, ela vive muito da mensalidade dos associados, é uma mensalidade baixa, que vai até da isenção, as startups têm pago. A mensalidade mais cara para empresas grandes é de R$300, R$400. Caraca. Só que a gente daí tem outros pequenos serviços, né? Então, por exemplo, plano de saúde, a gente oferece plano de saúde para as empresas, a gente ganha um percentual. A gente criou alguns programas de inovação aberta, esses são os programas mais rentáveis da CAT hoje, que é a gente ajuda grandes empresas a trabalhar com inovação. Muitas vezes uma grande empresa, quando ela está muito grande, é difícil ela conseguir ver todas as oportunidades de inovação que estão acontecendo, né? Pega alguns casos que a gente atendeu. Pega a Ambev, né? Que é uma empresa muito grande. Bom, a Ambev tem problema de logística, tem problema de supply, tem um monte... Então, às vezes, ela vem na CAT, eu preciso resolver esse tipo de problema, a gente conecta 300 startups para tentar desenvolver. Então, esse é um dos programas mais bem-sucedidos da CAT dos últimos 4, 5 anos. A gente também, esse modelo que a gente tem dos espaços, que a gente chama de CIA, né? CIA não é a Agência de Inteligência Americana, né? É o Centro de Inovação. Os caras já estão aqui dentro do nosso estúdio, velho. O CIA é um conceito, né, que a gente de espaço de inovação, que a gente criou aqui na IC 401 primeiro, hoje já são 4 no estado, tem 2 em Chapecó, por exemplo, que a gente também patenteou o nome, a gente tem um royalties em cima disso, então a gente criou os produtos e serviços, mas o pouco dinheiro que a gente recebe hoje vem da Prefeitura de Florianópolis, um convênio que a gente tem com a Prefeitura aqui para manter os espaços como o Albatroz, por exemplo, né, que hoje aqui é a rede municipal de inovação, e também com o Sebrae. O Sebrae também nos ajuda um pouco aí para manter a incubadora, que é um programa do Sebrae com a CAT. Sim. E como é que funciona? Vamos supor, a gente tem uma empresa, bom, a gente gostaria de se associar à CAT. Quando a gente entra, o que a gente tem de benefício? Vamos supor, eu sou um associado, a partir de agora, o que eu tenho de benefício com a CAT? Legal. Primeiro, a empresa tem que ser de tecnologia, né? Para ser uma associada. Dependendo do estágio da empresa, a gente mostra o mapa de benefícios que a gente tem. Sim. Então, a empresa está começando, a gente vai desde mentorias, a própria incubadora. Se ela estiver captando, a gente tem a rede de investidores anjos, né? Que podem até investir. Isso é uma pergunta que a gente sempre tem, né? Porque a gente, às vezes, tem uma ideia, que é uma coisa que quer colocar em frente, mas ainda não sabe, principalmente, como chegar nos investidores. Porque tem muita ideia que não vai para frente exatamente por causa de aporte, né? Por causa de dinheiro. Então, eu não sabia disso, nem sabia que tinha esse serviço lá de vocês. Então, tem a rede de investidores anjos, que foi uma rede, que é uma rede bem ativa, né? Muita gente, inclusive, daí sim é legal, que a rede de investidores anjos, a gente vem atraindo até investidores não de tecnologia, do cara que investe em outras coisas, o que pode ter parte do seu portfólio de investimento, olhar, né? Se aproximar das startups ali, e muitas vezes é muito legal, porque tem executivos de outros mercados, que ele pode ajudar, inclusive, na própria startup, né? Eu tenho um caso de uma empresa, inclusive, que eu sou investidor na área de construção civil. Um dos investidores é um empresário da construção civil. O cara conhece toda a logística, tem network, sabe as dores, né? Sabe as dores. E até ajudou a homologar o produto. Então, até isso, pega caras de outras áreas e vem ver a startup e ajuda bastante mesmo. Com certeza. Eu estava vendo, hoje fui dar uma pesquisada legal sobre a CAT. Eu vi que vocês têm... a CAT, ela é responsável pela... Não responsável, mas ela é um órgão lembrado sempre pela tecnologia aqui em Santa Catarina, e vocês estão em vários pontos, né? E essa fama que Floripa tem de ser a capital da tecnologia, de ser o Vale do Silício brasileiro, tu acha que ela faz jus? E por que tu acha que tem essa fama e tal? Não, o porquê talvez é o mais importante, né? Quando foi uma inquietude dos professores da Universidade Federal, que o que acontecia? A gente vinha estudar aqui, né? Isso eu nem era nascido ainda, mas o pessoal vinha estudar aqui em Florianópolis. As engenharias da UFSC eram muito bem renomadas. A engenharia mecânica da UFSC já foi a melhor da América Latina, por exemplo. Caraca, nem sabia. Sempre figura pode pegar todas as engenharias, computação é 4º ou 5º do Brasil aqui. Elétrica, computação, automação, mecânica, sistema de informação, enfim. Só que os alunos tinham que ir embora depois, porque não tinha empresa para trabalhar, porque mecânico, engenharia elétrica, tudo mais trabalha em indústria, e a cidade, como é uma ilha, né,
Sim, nem comporta, às nem vezes. comporta a indústria. Então, com essa inquietude, em 85, foi fundada a primeira incubadora do Brasil de tecnologia, nasceu aqui na cidade, tá? Uma iniciativa do governo do estado, na época, com os professores da universidade, a Fundação CERT, que era uma ideia de uma fundação de pesquisa aplicada com a indústria, e logo na sequência nasce a CAT com os primeiros empreendedores ali tentando se associar, criar uma associação para falar um pouco com o governo, para tentar algum incentivo fiscal e falar de plano de saúde, benefício bem básico de uma associação. Sim. Mas principalmente com qual objetivo? Do aluno vir, estudar e ficar na cidade para gerar um emprego de alta renda, né? Sim, uma contrapartida. Exatamente. E também uma coisa olhando o cenário de Florianópolis especificamente. Qual que era o cenário de Florianópolis? É uma cidade que tem praia, que é muito legal, né? Sim. Só que a temporada só dura 4 meses e depois você fica toda uma cidade bem ociosa. E a gente tem, por ser uma capital do estado, muito funcionalismo público. Então, não tinha uma ideia, um outro vetor econômico, né? E com essa iniciativa começou o empreendedorismo e tudo mais. E só para dar um número bacana, que ano passado, mais de 5 bilhões de reais, na verdade, a cidade movimentou com uma empresa de tecnologia foram compradas, adquiridas, né? Então, e hoje é a principal fonte de arrecadação do governo. Sim, a gente... E é a principal economia de Floripa, né? Se você vê o turismo, tá em terceiro ali. Exatamente. Né? Ele tá... O que é bizarro, porque a gente tem uma visão que Floripa, por ter praia e tal, que é sempre o turismo em primeiro, mas a gente, quando a gente começa a ver isso aí, e até isso é uma questão legal, porque a tecnologia em si, ela trabalha o ano inteiro, né? O verão a gente está se esforçando para que seja isso, mas a gente sabe que no inverno morre, então a gente está fazendo uma cultura, principalmente aqui nos ingleses, a gente tenta criar uma nova cultura para que o inverno também exista, e a tecnologia, o ano inteiro, é uma forma legal, né? Fora isso, é importante que a tecnologia também ela gera uma mão de obra qualificada e de alta renda, né? Então, a gente acaba dividindo melhor a massa salarial e fazendo com que as diferenças sociais diminuam com um emprego bom, né? Esse é um ponto importante. Como que você viu, assim, que se comportou, principalmente a CAT, durante a pandemia ali? A gente está vendo que hoje tá muito difícil você trazer pessoas para dentro da empresa. Muitas pessoas querem trabalhar home office, muitas pessoas... Sim. É verdade. Foi muito por conta da pandemia, a galera decidiu que em casa é possível, né? No início da pandemia foi muito legal, né? Porque hoje com a tecnologia, né? Com tudo, o conhecimento está muito difundido, né? E o que a gente viu na pandemia, o conhecimento está difundido quando ele já conhece. Sim. E a pandemia veio muitas coisas inéditas, na verdade, né? Então, a gente teve uma busca muito grande dos associados de a gente conversar o que a gente vai fazer agora. Né? Como é que vai colocar todo mundo para trabalhar em casa, Sim. né? Pode ou não pode? Daí a gente criou algumas frentes. Uma delas foi só a frente a parte jurídica, por questões trabalhistas. Sim. Cara, deixar alguém em casa. Se o cara torceu o pé, caiu uma faca no... Né? Então, desde coisas muito básicas, né? Como é que controla time, como é que motiva time, o cara fica lá, né? Um outro pilar foi muito com a saúde das pessoas, principalmente não só a saúde física, mas a saúde mental. A gente trabalha com pessoas geralmente um pouco mais jovens. Sim. Pô, a maioria dos jovens nunca tinha passado nenhuma crise, quanto mais uma pandemia, né? Sim. Pandemia eu também nunca tinha passado na minha vida. E tem gente que realmente sai muito, tem uma vida muito ativa e do nada tem que ficar em casa, foi bem complexo isso. E principalmente aqui na cidade, que a cidade de Florianópolis em particular, mais de 50% das pessoas não são daqui, então elas não têm vínculos familiares aqui. Então, o cara é isolado mesmo. O vínculo é os amigos do trabalho, né, da faculdade, aí fica todo mundo em casa, o cara entra em depressão. Tanto que a frente mais acessada nossa foi a saúde mental, disparado. Na minha empresa também. Eu acho que afetou todo mundo, né? Nunca mais as pessoas foram iguais, né? Exatamente. Mas pro setor de tecnologia foi muito importante porque a gente começou a ver que já tinha infraestrutura e as empresas se adaptaram muito bem em produtividade, em trabalhar, até porque, né, na Florianópolis também tem o desafio da logística, da mobilidade urbana, que querendo ou não querendo, você, né, pode usar esse tempo de maneira um pouco mais eficiente, né? Então, a gente foi se adaptando, criando isso, só que nesse momento, agora, nesse cenário, a gente já vê a necessidade de ver pessoas também. Tem que voltar, pessoal. Exatamente, né? Então, eu acho que o modelo híbrido, que todo mundo fala, é praticamente o que eu acredito. E o que você acha que a CAT tem de diferencial? Porque eu acho que já foi um dos lugares de melhor convívio, melhor empresa para se trabalhar no Brasil, né? O que vocês adotam lá como estratégia de
de manter o pessoal sempre animado, sempre estimulado, sempre... Eu acho uma questão de cultura, né? Eu acho que é muito legal trabalhar com propósito. Então, a Aham. ideia de hoje, uma das maneiras que a gente levanta muito é a maneira do emprego, né? De gerar oportunidade para pessoas trabalharem no setor de tecnologia. É Aham. muito legal você ver testemunhos de pessoas, tanto quererem empreender ou quererem trabalhar no setor e mudar, né? Eu falo muito isso. A gente tem hoje um programa de formação de mão de obra que está mudando realmente a vida de algumas pessoas, mudou a minha particularmente, né? Então, acho que você ter um propósito é muito legal. A gente tenta manter uma cultura também muito aberta às diversidades, Sim, né? aham. Então, hoje, na tecnologia, quando a gente fala de bastante coisa, a gente, cara, não tem questão de sexo, não tem questão de Sim. cor, não tem questão de idade. O cara quiser aprender, né? Ele aprende. Então, eu acho que essa questão da inclusão também é uma coisa bacana. E eu acho que o outro ponto, o fundamental, é que a tecnologia está em vários setores. Então, não é que nem você vai num setor, às vezes, sem preconceito, aí você vai trabalhar com varejo, você vai ficar só no varejo. Pô, tecnologia eu posso fazer saúde, eu posso fazer educação, eu posso fazer energia, eu posso fazer games. Tá? Então, eu posso... Sim, o leque é muito grande, né? Exatamente. Então a dificuldade em si, porque é até curioso isso, porque eu fui ver, eu vi o site de vocês, a questão de vagas. Tem vagas, né? Tem vagas para as pessoas trabalharem, tem oportunidades. Então a grande dificuldade é sempre a especialização, no caso, né? Exatamente. Assim, a mão de obra hoje... A metáfora que eu faço para o setor de tecnologia hoje é que a gente pode morrer de pane seca, e a pane seca é a mão de obra, tá? Porque falta. E durante a pandemia aconteceu um fenômeno muito importante, né? Com o trabalho remoto, duas coisas aconteceram. As pessoas poderiam trabalhar para outros locais do Brasil Aham. e do mundo. Aham. Então, e o problema de mão de obra de tecnologia não é uma coisa só do Brasil, nem só de Florianópolis, é do mundo. Eu lembro muito bem, foi em 2016, 2017, numa conferência em Miami, com os nossos investidores. Eles chamaram grandes empresas globais, assim, Microsoft, Facebook, todos estavam preocupados com o turnover, com a troca de pessoas que aconteciam. Pô, então, se as maiores empresas Sim. do mundo estão tendo problema de mão de obra, esse negócio vai ficar aqui para nós apertado. Diz que lá em Seattle, lá nos Estados Unidos, tem muito indiano. Sim, Onde muito. fica a Microsoft, né? Sim. Diz que é só indiano. Não, na Pra ir Intel. pra trabalho. Mas que loucura, né, cara? É. Mas essa questão... E, bom, vocês devem ter um setor lá, acredito, né? Que vocês já recebem essas pessoas com empresas com ideias e tal. Como é que vocês fazem essa triagem? Porque nem toda ideia é boa, né? Vocês devem receber bastante coisa... Sim. Hoje, Santa Catarina é uma coisa que é muito legal. Santa Catarina tem muitas coisas para quem está começando. Então, o cara está com uma ideia. A gente tem hoje um programa junto com o Sebrae chamado Startup SC. Ele pode se inscrever. Se ele for, né, ele recebe mentoria durante aí quase um ano todo. No Sebrae, isso? Com o Sebrae. Sim. Startup SC. Depois a gente tem o Jornada Startup, que é um cara que ficou um pouco para trás, mas por que eu não consegui ser selecionado? Então, daí ele tem tudo isso, a gente dá um direcionamento para onde começar, a gente faz encontro com a galera. Pô, às vezes eu tenho uma ideia, mas eu não sou de tecnologia, que é outro aspecto importante também. Às vezes o cara não tem que ser de tech. Sim. O cara pode... Eu vi um case agora recente, uma empresa que foi vendida ali da incubadora, o cara era administrador, trabalhava na área de retail, e ele tinha uma inquietude lá de melhorar a performance de venda do varejo, principalmente de vendas de marcas de shopping. E ele daí foi num encontro desse, conheceu o sócio dele que era de tecnologia. Pô, legal a tua ideia, acho que vou investir com você. Criaram uma empresa, 4 anos, a empresa nasceu, cresceu e vendeu, colocaram dinheiro no bolso. Eu, por exemplo, agora, eu sou arquiteto. Perfeito. Entendeu? Eu tô fazendo um aplicativo que é pro escritório, outro que é de música e outro que é de infoproduto. Trabalhando ao mesmo tempo. Eu tô me descobrindo nessa área também, porque o lance de criação, assim, de pensar como vai funcionar, é uma coisa que eu sou da área da criação, né? E eu ficar sem criar me deixava pra baixo, né, cara? Perfeito. E como que funciona a questão de confidenciabilidade de uma pessoa chegar lá e o cara talvez... Porque eu conheço muitas pessoas que não contam as ideias, entende? Eu já sou a favor de contar as ideias e discutir e tentar fazer junto. Pô, Porque a Kate, né, pô, você vai chegar lá e vai contar uma coisa que você pensou tudo. Assim, eu falo muito isso, as pessoas têm ideia que a ideia tem valor, a ideia tem muito pouco valor. O grande ponto é a execução. É você tirar do papel. Eu acho que todo mundo tem um empreendedor de final de semana, aquele tio, né, que vai lá no churrasco, pô, eu tenho uma ideia, um dia não sei o quê, chega na segunda-feira e não faz nada, né? Então, eu acho que se o cara não consegue contar a ideia porque tem medo disso, eu acho que tem alguma coisa errada. E geralmente quando você conta, é legal porque muitas pessoas
A gente tem uma cultura de colaboração muito grande na CAT. A ideia, principalmente, de você contar, é justamente você ter feedback, pô, você pensou nisso, e essa dificuldade, como é que vai resolver? Você acaba melhorando isso, que é o chamado brainstorming, né? É você realmente colocar no papel ali, desenhar. Ver se tá no caminho certo. Exato, né? E às vezes até redesenhar algumas coisas, porque às vezes a gente tem uma ideia na nossa cabeça, é sempre a Disneylândia, mas quando tu vai botar... Colocar no dia a dia, e é legal, porque muitas vezes você vai pegar um cara mais experiente do mercado e falar, cara, tu já pensou nisso, né? Pega um mercado que é saúde. Pô, tem muitas ideias bacanas, mas, pô, tem um aspecto da regulação, tem um aspecto, né, da vigilância sanitária, tem os processos. Sim, total. Né? Então, eu acho que o fato de você não pode ter medo, se você tem medo de compartilhar ideia, eu acho que é o primeiro ato que você está errando, tá? Não, eu não tenho medo. Eu acho que eu falo até demais. Isso é uma questão da cultura do brasileiro, né? De achar que o meu aqui, até para colaboração, porque muitas vezes, às vezes a gente competir junto, pô, a gente tá com uma ideia meio parecida, vamos fazer uma coisa nós dois juntos aqui, aí o negócio vai ficar E outra, legal. ninguém vai conseguir executar do jeito que você pensou. O cara pode até copiar a sua ideia, mas não vai ter a essência que você tem que, né? Exatamente. Exatamente. Eu estava vendo que é bom. Eu queria saber como é que é o papel do Brasil, na verdade, em relação ao mundo, em relação à tecnologia. Eu fiquei curioso, até porque aqui eu vi países como Suíça, que estão em primeiro no ranking, vou até ler o Índice Global de Inovação. A gente tem em primeiro a Suíça, Suécia, daí Estados Unidos, aí a gente entra Reino Unido, Coreia do Sul, países que eu nem imaginava, né, como... Com grande poder de inovação. Como é que o Brasil, tu considera? Nós estamos numa crescente? Estamos estabilizados? Ó, a gente melhorou, mas só que a gente tá muito lá atrás, tá? Eu acho que a posição no ranking do índice global é 54º ou 64º, uma coisa. Tá bem. É assim. Aí tem alguns porquês, né? A gente tem hoje alguns gargalos para estar tão lá atrás, né? Mesmo com o nosso desenvolvimento tecnológico que está bem grande, mas hoje tecnologia no Brasil representa 4% do PIB, mais ou menos, né? Nesses países aí, tecnologia é 15%, 20% do PIB. E daí tem dois aspectos para que isso possa acontecer. Quando fala de inovação, a gente fala muito de tecnologia, programação, mas inovação é outras coisas também. Por exemplo, eu gosto de falar muito do caso da Nespresso. Não tem café na Suíça, mas a Nespresso é da Suíça. Eu acho que 1 quilo de café... Eu não tomo café, né? Me faz mal, mas eu sei que uma saca de café deve ser, sei lá, 30, 40 reais, né? Sei lá, 10 quilos no saco. Cara, uma cápsula da Nespresso é 5 reais. Sim. Tá? Algumas gramas. Pô, na Suíça, os caras tiveram a ideia de inovar, de patentear aquele negócio, criar um conceito de café gourmet, agregar valor. Então, esse é um modelo mental, né? Que lá se tem melhor, porque tem incentivo fiscal, porque as barreiras para inovação aqui... tributários é muito difícil, o Brasil perdeu muita industrialização nos últimos anos. A gente tem um órgão de patentes no Brasil ainda muito lento. Só para dar uma ideia, o NPI melhorou muito, mas ainda falta muita coisa. Por a gente está registrando algumas coisas, inclusive o nome a gente está com uma previsão de 2 anos para dar um sim ou não, por exemplo. Sim ou não. Eu tive uma Aí você fica parado sem fazer nada? Vai tocando. Exatamente. Daí a gente teve uma patente indeferida 7 anos depois. Eu esperei 7 anos e assim, não é patente. E fora que no Brasil o software não tem patente. Né? Então a gente tem um problema na legislação hoje que software não é patente. Sim. Só para ter uma ideia, o Twitter, que é uma coisa simples, né? 140 caracteres e tal, ele tem várias patentes ali. O arroba é uma patente para você marcar alguém, o hashtag é uma patente, o scroll infinito é uma patente, várias patentes. Que loucura, não sei. Para gerar valor, né? Que legal. E então a gente tem alguns empecilhos. Esse é um deles. E qual que é o outro que o Brasil ainda peca bastante? A falta de conexão com as universidades, né? Aquilo que eu falei, eu estava na universidade e eu não sabia nada sobre empreendedorismo, não tive nenhuma aula de empreendedorismo, e nem sabia que Florianópolis já tinha empresa, porque eu estava lá em 2000, já tinha muitas empresas aqui na cidade. Então, eu diria que tem um aspecto estrutural e tem um aspecto também de cultura das nossas universidades que peca muito em não promover mais pesquisa conectada com a indústria. Tu acha que está ligado também um pouco à política? Porque a gente sabe, hoje em dia, pelo menos as grandes federais, elas são pro lado mais esquerdo e tal, e normalmente o empreendedorismo, ele... sei lá, por uma tendência, ele costuma ser mais de direita. Tem um pouco de relação? Tu acha ou não tem nada a ver? Assim, eu acho que o viés político que eventualmente tem na universidade, de fato tem, tá? Ele atrapalha. Mas o que acontece é que o incentivo do professor na universidade é um pouco... não é conectado com a indústria. Vou citar um caso, tá? Quando eu tive uma vez fazendo uma visita na Alemanha, a Alemanha, na minha área, era uma referência na área médica, né? E eu fui lá visitar um professor para fazer uma tese lá na nossa área de processamento de imagens médicas. E o professor lá... eu falei, ele parecia um cara de negócio, assim. Sim. Pô,
faziam, vocês vão vender isso, não sei o que, isso aqui vai virar uma patente. Mas depois, conversando com ele, eu falei, olha, e ele tinha uma tabela para fazer doutorado ou mestrado lá. Ó, a tabela é a seguinte, custa tanto, daí se você desenvolver o produto aqui, e é um produto que você já tem a ideia, você paga tanto de royalties para mim, né, para a universidade, se foi totalmente desenvolvido durante a tese, o royalties a gente divide diferente, uma tabela de preço. Sim. Uma visão bem clara de negócio, né? Do dia a dia, né? Do dia a dia pós-faculdade. Daí o modelo mental aqui dos outros professores não é esse, né? Daí eu falei assim, mas para que você responde, né? Para o reitor? Eu falei, não, eu respondo para o Ministério da Economia. O Ministério da Economia que me contrata, porque lá no planejamento estratégico da economia e da ciência, lá era ciência e economia, eles tinham algumas áreas que a Alemanha tinha que dominar. E isso, então, eles contratam gente do mercado para desenvolver pesquisa. E como que o professor da universidade é mensurado? Por artigo, principalmente. Sim, aqui. E não é por royalties. Eu falei, qual que é o teu principal indicador de sucesso? Dinheiro que eu trago com royalties. Que bizarro. E daí aqui o incentivo do professor universitário não é esse. É artigo publicado, né? Eventualmente até patente depositada, mas não patente usada. Sim. Então, o incentivo, eu acho que algumas estruturas, mesmo tirando a questão da ideologia, se fosse mudado um pouquinho, poderia beneficiar um pouco melhor. A gente sempre fala essa questão até do colégio, né? Que a gente não tem nenhuma estrutura nem financeira, a gente não tem nenhuma matéria, não tem nada que explique, mas, pô, entrando na faculdade isso, a questão de empreendedorismo, até de inovação. De trâmite, né? Ninguém Por exemplo, sabe abrir uma numa faculdade de arquitetura, você aprende, mas quando você vai você tem que aprender o trâmite da cidade. Onde você tem que ir, pegar autorização, né? Você tem que saber disso, pô. Isso eu me lembro, eu sou arquiteto também, né? A gente formou. Eu até fiquei pensando nisso. É tão ineficaz a forma que é o ensino, que eu, pelo menos na minha faculdade, a gente nunca fez um projeto inteiro. A gente sempre fazia tudo separadamente. Tu faz elétrica separado, daí tu faz, sei lá, hidráulica, daí tu faz... sabe como é que... projeto. Tu não junta tudo e no final o legal seria como é que eu faço para apresentar para a prefeitura? Daí tem o trâmite. Como é que eu faço para abrir uma empresa? Como é que eu faço? Cara, é incrível isso não ter. E isso se replica em todas as faculdades, né? Eu vi uma reportagem esses dias, cara, que Santa Catarina é o melhor ensino, né, do Brasil, mas assim, nascem muitas crianças superdotadas. E daí você acaba indo para as escolas comuns, ou seja, todas, que você é obrigado a fazer toda aquela grade de matérias e não ser direcionado para o que você realmente é bom e tem o dom, né? Isso aí eu acho que é um atraso pra gente, né? A gente tem uma grande esperança, né? Primeiro, realmente, né? O Brasil, vamos pegar isso que você falou dos superdotados, com certeza falta estrutura, mas a gente está ainda um passo atrás. A gente agora, né, a gente espera com a valorização agora do professor, com o piso que foi colocado. A gente estava sem professor, não tinha incentivo nenhum para o cara ser um bom professor. Esse é um problema, né? Então, do ensino fundamental. Mas a reforma curricular do ensino médio vai mudar um pouco essa realidade agora, que vai ter uma reforma que você vai ter um segundo grau agora, que você pode ter algumas especializações. Uma delas vai ser, inclusive, um viés mais tecnológico. Você vai aprender mais lógica, vai aprender mais linguagens. E daí a ideia é que você já tenha um pouco de vocação já no ensino médio. Que esse foi um erro estratégico do Brasil que nós perdemos. Na Europa e até nos Estados Unidos, não existe graduação de 5 anos. Sim. Graduação lá 5 anos já é nível de mestrado, que a nossa graduação média aqui é 5 anos. Lá a graduação é 3 anos ou até 2 anos, que é o nosso tecnólogo agora que está surgindo. Mas lá a gente perdeu essa janela dos ensinos técnicos, que você já, um técnico de ar-condicionado, um técnico eletricista, ele já tem uma mão de obra mais qualificada, e operando isso também é uma dificuldade para a nossa indústria hoje. Sim. Muitos industriais do Brasil hoje têm dificuldade, ele compra uma máquina moderna lá... Não tem ninguém para mexer. Não tem ninguém para operar, entendeu? O cara tem que trazer o cara de fora para operar, né? Então, esse é um problema do Brasil, que agora com a reforma curricular do ensino médio, eu espero que isso venha a suprir. Sim. E tu vê hoje como essas startups que estão começando, onde elas costumam barrar, onde costuma todo mundo desistir? Porque a gente sabe que a existência até de microempresa e tal no Brasil é bizarra de grande, né? Em menos de um ano, sei lá, 90% falha. Onde que vocês percebem na parte de tecnologia? Onde que tem pecado mais a galera? Olha, incrivelmente, uma das coisas que acaba tendo dentro das empresas é desalinhamento de sócio, tá? Porque ser sócio não é trivial, né? Você tem que dar satisfação, tem que ter um alinhamento, né?
E outro aspecto é a estrutura de capital. Muitas vezes eles subestimam quanto custa realmente operar uma empresa e isso acaba sendo uma dificuldade. Geralmente não é mercado. O problema número 1 geralmente não é mercado. Quando os caras começam uma empresa, eles testam. Hoje, com todas... Tem vários métodos para você ver se aquilo entrega valor e alguém vai pagar, né? Sim. Então, não é mercado. Geralmente, alinhamento sócio e capital acabam tendo mais dificuldades. Tá? Curioso. E como é que vocês estão ali de planos agora para esse ano? O que tem? Vocês estão criando... Vocês participaram também do Startup, a gente estava lá, a gente participou, foi muito legal o evento. O que vocês têm de eventos legais ou o que estão planejando agora para o fim do ano? Tem alguma coisa planejada? A gente continua muito forte com o tema de formação de mão de obra, né? A gente acabou ainda com a prefeitura criando o Floripa Mais Tech. A prefeitura vai investir dinheiro na formação de pessoas que querem iniciar a jornada na carreira de tecnologia. Como você falou, nós temos várias vagas em aberto. A gente estima que hoje na cidade de Florianópolis tenha mais de 1.000 vagas em aberto. Tá? O salário inicial é R$ 3.500, R$ 4.000. Entre o quê? Programador? Geralmente programador, né? Principalmente programador. Mas hoje a gente tem um programa de formação de programador para 9 meses. Em 6 meses ele já está apto a ser contratado. E quem participa da formação é as próprias empresas que querem contratar. E qual que é a idade aí que vocês procuram? Não tem idade. Não tem idade. Assim, é claro, o requisito mínimo é ter segundo grau completo. Tá? Ele faz uma provinha de lógica, matemática básica, tiver ok, entra na nossa jornada de formação. E a gente gosta muito, né, de pegar pessoas, às vezes, que já têm uma formação, querem mudar de carreira, que a gente chama de pivotar a carreira. Então, né, pega ali um contador, pega um administrador, pessoas aposentadas. Esses dias eu falei com um senhor, né, estava num carro de aplicativo, o cara é contador, tem alta energia, está aposentado. Daí eu falei, eu percebi que ele era todo tecnológico, mexia bem no celular. O senhor não, mas será que vão me contratar? Eu falei, olha, não tem nada, né? Tendo conhecimento. Então, ali com a Prefeitura de Florianópolis foi uma coisa muito legal. A gente desenhou algumas personas, né, que a gente queria pegar. E um é os sêniors, os caras de 50 a mais, que tem muita energia, tem muito legal, conhecimento. Cara. Não, e essa galera, ela se sente... Eu vejo quando o meu pai se aposentou, eles ficam meio sem rumo, né? Eles não sabem o que fazer. Eles têm energia, eles gostariam de fazer alguma coisa. Putz, eu acho incrível. Pô, vamos colocar seu pai de programador. Eu acho que é o jeito de ganhar um dinheiro pra ele. Chega dele me explorar, tá na hora. Não, e outra coisa que é legal, eu acho que até a questão da vitalidade, né? Porque o ambiente inclui uma pessoa dessa e, pô, o cara se legal, sente... né? Experiência, tudo, né? A gente fala essa questão de troca também, né? Porque eles ficam mais isolados. Aposentou, eles não têm mais aquele relacionamento. É a questão de juntar, ver pessoas, conversar, se sentir útil. Isso aí eu acho bem legal. Esse projeto é incrível. Então, mas voltando aqui no tema, ainda na reta final do ano, né? A gente já começa a planejar o Startup Summit do ano que vem, né? Que é um evento nosso com a CAT, agora com a Sebrae e com a CIF. É um evento que deu 6.000 pessoas. A gente ficou com medo se ia ter 5.000. A gente abriu o evento para 5. A gente recebeu 6, mas a gente abriu o evento para 5. 1.000 já foi o overbook. Né? E a gente já está planejando do ano que vem, porque realmente a Florianópolis foi muito bom. Foi muito bom, né? Foi incrível. E aquilo que você falou do turismo, né? A gente faz em agosto. Por que em agosto? Porque é o mês de baixa temporada. Então, até para trazer mesmo. Para pessoas conhecerem a cidade de Florianópolis num momento de baixa e ver como a cidade está bonita, como está legal. Eu tive a oportunidade, por exemplo, conversar com uma cônsul canadense. Ela não tinha descido no aeroporto novo aqui da cidade. Ela ficou encantada. Era um medo dela, inclusive, porque ela já tinha vindo para cá, era um aeroporto muito simples, né? Ela está acostumada com a infraestrutura canadense, né? Então, até isso o evento foi bacana, né? De apresentar a cidade, o momento que a gente vive bacana. E a gente já começa a fazer isso. A gente ainda espera participar também. A gente criou um movimento, Florianópolis está participando de um movimento chamado Tech Road, que são 5 cidades, né? Porto Alegre, Caxias, Floripa, Joinville e Curitiba. Que tem a Rota de Inovação, a gente está falando de Rota de Inovação. E a gente quer consolidar esse movimento com as prefeituras e, eventualmente, até ir para o Web Summit, que é o maior evento de tecnologia do mundo, que acontece em novembro em Lisboa, para ir lá apresentar esse movimento com qual objetivo? Quando essas cidades se unirem, a gente vai ter uma densidade de startups, já de empreendedorismo, de casos de sucesso, para viabilizar alguns projetos que talvez uma cidade só não consiga. Por exemplo, trazer uma universidade global para cá de negócio, né? Vamos falar tipo um Harvard, Stanford. Putz, isso é incrível. Então, a gente está com esse projeto aí andando, com a Prefeitura de Florianópolis também na formação de mão de obra. E a gente continua muito na questão dos polos, né? Como você falou, o Estado de Santa Catarina tem vários polos. A gente quer continuar visitando esses polos para cada vez mais que tudo que acontece na cidade de Florianópolis também acontece em outros locais, né? Eu tive em Chapecó, por exemplo, que é uma cidade que está linda e tem 2 CIAs lá nessa inovação ACAT e a tecnologia lá está bombando, tá? Porque
pô, o pessoal viu que eu não preciso estar na cidade de Florianópolis para Sim, tu consegue desenvolver. Tu pode fazer perto de casa e tal. Puta, eu achei incrível também. E cara, que você acha dessa parceria entre Albatroz e a CAT pode ajudar o bairro dos Ingleses? E como a pessoa hoje sabe da necessidade da CAT em ter mais programadores e tal? Onde que tá essas informações que a gente possa divulgar aí? Legal. Primeiro, a importância aqui do Albatroz, né? Eu falei isso, inclusive, na abertura aqui do espaço. É muito importante a gente ter mais espaços como esse para que a comunidade sinta que a tecnologia faz parte da vida e ela é inclusiva. A gente não pode criar bolhas que a tecnologia ela exclui a sociedade, Sim. né? E principalmente nessa questão do mão de obra, muitas vezes, quando a gente fala com os jovens, né? Eles têm um problema até de estudar, de se manter, porque eu vou trabalhar onde? Sim. Né? Então, a ideia é de dar uma perspectiva até de empregabilidade. Tá? Então, um espaço como esse é para tirar dúvidas, para ver isso. Na questão das demandas de mão de obra, eu até brinquei com o prefeito, né? Vamos colocar aí no outdoor dos ônibus, né? Porque a gente divulga isso, a gente coloca no jornal que falta vaga, tá no nosso site, entra lá. Esses dias eu recebi um e-mail, né, da nossa associação lá de moradores do meu bairro, daí ela pedindo emprego pro marido e o cara é de tecnologia. Eu falei, nossa, mas ele tá desempregado. Eu mandei uma lista de empresas. Eu vi, você tem no mínimo ali umas 40 vagas, eu acho. No site. No site. Mas a própria prefeitura tem o Floripa Mais Empregos ali, que tem um monte de vaga em aberto, né? Então... E tu acha que dessas áreas de tecnologia em específico, tem alguma programação ou alguma coisa que tem mais procura e menos profissionais, que hoje uma coisa, vou começar por isso, Paulo? Tem várias, né? Mas a gente chama aí uma coisa que a gente chama o programador full stack, né? Que é o programador que trabalha com algumas tecnologias ali, esse é a mosca branca ali, que todo mundo quer. E tem uma área, né? Essa área de cybersecurity, que durante a pandemia cresceu muito também, de segurança. Uma amiga minha tem uma empresa, até tava no startup lá, ela botou bem o primeiro, foi uma das que ganhou até uma daqueles prêmios que vocês deram no final. Dos PIX, né? Então, que a gente chama de DevOps, cara. Sim. Esse cara, hoje, assim, é como se fosse jogador do Barcelona. É assim, mesmo? Cara. É difícil pra caramba. Tem cara, assim, que ganha 30, 40 pau, assim. Que loucura. E vocês fazem um treinamento pra formar um cara assim ou não? Ou o cara tem que ser nerd mesmo? Não, esse cara, na verdade, é um cara mais sênior que ele começa pequenininho ali, começando, mas ele vai ganhando conhecimento. E hoje, as empresas mesmo investem depois que o cara desse tá, o cara é bom, tá? E as próprias, porque esses caras, muitas vezes, as próprias grandes empresas querem que esse cara se capacite pra usar melhor, né? Então... Show de bola. Então, não sei se o Tauá tem mais alguma coisa pra mim, foi 100%. Eu quero fazer um bate-bola contigo rápido, a gente já estipulou de fazer isso, tu vai ser o primeiro. Eu vou só, na verdade, só falar uma palavra, eu só quero que tu fale o que vem à cabeça. Bem simples, não precisa desenvolver tanto, tá? Tá bom. Então, bate pronto, tá? Família. Cara, é a base de tudo hoje pra mim, cara. Show. Floripa. A cidade do meu sonho, que eu espero nunca precisar sair daqui, cara. Tenho muito orgulho dessa cidade. A gente sempre fala isso também. Inovação. Uma oportunidade para o Brasil se reconstruir. Tá? Eu acho que o Brasil tem uma oportunidade de se reconstruir com a inovação. Futuro. Melhor, tá? Se a gente conseguir caminhar do jeito que nós estamos caminhando no Brasil. Eleições. Talvez vai ser o nosso maior desafio, né, principalmente quando eu falo das eleições presidenciais. Né? Eu acho que vai ser o maior desafio do Brasil, talvez aí da minha fase adulta, assim. Acho que o Brasil vai ter um dilema para ver que país a gente quer ser. Legal. E Omani? Uma pessoa que tem um propósito como acima de tudo. Eu tenho que trabalhar com alguma coisa que me mova, não é só o dinheiro pelo dinheiro, é devolver alguma coisa para a sociedade. Que legal, cara. Putz, foi um prazeraço. É uma área que a gente está estudando bastante, a gente tem bastante interesse nessa área de tecnologia. O Tauã mesmo virou um aficionado agora. Aqui virou 3 pessoas que a mente não para. Né? Ele não para, eu não paro, esse aqui não para. Por isso que foi tão rapidinho assim. Foi rapidinho, a gente bateu super rápido, mas putz, foi um prazeraço. A gente já ouvia falar muito bem do teu trabalho, então foi uma honra te conhecer. Queria que tu deixasse as tuas redes aí, onde a galera te encontra também, saber mais do teu trabalho, acompanhar. Não, obrigado, tá? Primeiro, parabéns pelo trabalho, tá? Assim, a gente precisa de espaço como o de vocês para divulgar justamente isso que vocês falaram, né? Às vezes as pessoas não sabem. E a gente tem muita preocupação grande que até uma questão de autoestima das pessoas, não, tecnologia é só para superdotado, é panela. Cara, não tem nada a ver. Sim, a tecnologia é para todo mundo que quer realmente, né, ter uma dedicação mínima ali. Então, parabéns pelo trabalho de trazer a tecnologia para falar um pouquinho, né? Eu uso poucas redes sociais, mas o LinkedIn é Iomani mesmo, pode procurar lá, é onde eu publico. O meu Instagram é mais família, tá? Então, tá que nem o meu. Então tá. Valeu, cara, muito obrigado. Hein? Tá, Até a próxima. Valeu, um abraço, meu querido.